Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu já tive algumas oportunidades de trazer a palavra aqui, a palavra de Deus aqui para os irmãos. E em todas, parece que é a primeira. Todas as vezes que eu subo aqui, parece que é a primeira vez. A perna treme, o estômago embrulha. Às vezes eu vou ler alguma coisa, as palavras. Mas que o Senhor, que a palavra dele consiga ser clara a todos vocês essa noite. Amém. O Gibraltar está gravando ali, então se alguma coisa sair errada, depois se apaga, tá? Você edita. Amém. Obrigado. Irmãos, eu estava meditando, quando o pastor falou comigo na quinta-feira, ele falou: Guilherme, leva a palavra no sábado. Eu falei: amém, pastor. Porque, irmãos, eu acredito que o que a gente liga aqui na terra, o Senhor liga no céu. Então, quando o pastor falou para mim: ô Guilherme, você leva a palavra? Naquele exato momento, Deus já ligou no céu. Então, por mais que a gente se sinta incapaz, quando Deus liga lá no céu, você pode fazer. Vai em frente. Porque quando a gente coloca Deus na nossa frente, as coisas fluem naturalmente, sem a gente precisar forçar nada. Eu quero que os irmãos abram as Bíblias em Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Quando eu estava meditando acerca do que o Senhor queria para a igreja, eu estava orando e falando para Deus assim: Senhor, o que o Senhor quer passar para a sua igreja no sábado? Porque de mim eu não tenho nada, Deus, se não for o Senhor. E eu gosto de meditar em um tema e procurar na internet o que vários pregadores disseram acerca da passagem que o Senhor decidiu que trouxesse aqui hoje. E eu estudando, eu fiz um pequeno esboço aqui do que eu estudei da palavra do Senhor, que todos acharam, Colossenses 2:6, que diz assim: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. A palavra é simples. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, todos nós aqui sabemos, acredito, que a diferença de receber e andar, certo? Eu estava procurando essa definição de receber e andar. E eu vi no dicionário que receber é obter como recompensa, favor ou merecimento, quando você recebe. E andar é mover-se, deslocar-se por força própria ou não, avançar. Esse trecho, irmãos, ele é pequenininho da palavra de Deus, mas ele fala por si só, como os meninos dizem. É fácil entender, porque não tem muito o que você tentar imaginar. É exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer. Assim como você recebeu, também anda. Quantos aqui sabem? Agora a gente já conseguiu diferenciar o que é receber e andar. Agora a gente consegue diferenciar o que é receber Jesus e andar com Ele? Vamos voltar
agora no tempo. Você lembra quando você aceitou Jesus? Quando você aceitou Jesus, não. Quando você entregou sua vida, quando você professou a sua fé. Porque quem nos aceita é Ele. Como você estava naquele momento? Talvez você estivesse eufórico. Talvez vocês estivessem chorando, ou dando grito, pulando de alegria. Ou mais tímido, mais quieto. Como vocês estavam quando aceitaram Jesus? Chorando, falando, meu Deus, sim, sim, sim. E a palavra diz exatamente isso. Aquele primeiro amor. Quando você recebeu Jesus, você estava a todo vapor, certo? Estava feliz da vida, chorando, alegre, feliz e sorridente. E aqui a palavra diz, então, dessa forma, ande com Jesus. Assim como você recebeu, anda com Ele. Porque a gente tem uma imaginação de que esse ponto é a chegada. Mas não, irmãos. O aceitar Jesus é o começo da jornada e não o fim. Quando nós levantamos a mão e entregamos a nossa vida a Jesus, quando Ele começa a fazer parte de nós, quando o Espírito Santo entra em nós e nos faz ter o discernimento do certo e do errado, é nesse momento a nossa partida, o nosso caminhar com Deus, e não o fim. Nós não podemos terminar quando nós aceitamos Jesus. Aceitei Jesus, estou salvo, amém. E agora? Agora anda com Ele. Eu estava pesquisando e o IBGE, eles fizeram uma pesquisa acerca dos evangélicos no Brasil. E o evangélico no Brasil está em média fazendo parte aí dos 25% da população brasileira. É muita gente. É muita gente. E só que eles fizeram uma nova pesquisa diferenciando os evangélicos. Agora vai sair no IBGE uma pesquisa diferenciando de que forma cristãos praticantes, evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Que vergonha. Irmãos, explica para mim como alguém consegue ser um evangélico, um cristão não praticante. Eu não consigo entender isso. É como se uma pessoa fosse uma controvérsia em pessoa. Um paradoxo ambulante. Como você pode falar que você crê no Evangelho, mas você não segue o Evangelho? Então, então, irmãos, eu chego à conclusão de que falta para nós pessoas que entendam o que significa receber Jesus e andar nele. Eu acredito que falta pessoas que entendam o verdadeiro sentido de andar com Deus. Em Lucas 9:62, não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não tem parte no reino de Deus. Verdade. O que ele quis dizer com isso? Você entregou sua vida a Jesus, professou sua fé, começou a trabalhar no reino de Deus e declinou. Irmãos, a palavra é clara, é a palavra quem relata tudo isso. Não terá parte no reino de Deus. Então, jovens, adultos e os demais de idade, eu entendi com isso que se você colocou a mão no arado, se você começou a trabalhar para Deus, não solta.
não solta. É verdade. Porque as consequências podem ser devastosas. Uma vez que você fala, Senhor, eu quero trabalhar para Ti, não olha para trás. Vai em frente. Avance adiante. Agora, irmãos, eu vou ler uma parte da Bíblia aqui que se encontra em 1 Pedro, que eu até desmarquei aqui. Os irmãos me perdoem. Aqui, 1 Pedro 1, 5. Diz assim, 1 Pedro 1,5: que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último dia. Em outras traduções dizem no último tempo. Irmãos, eu não sei de vocês, eu sei de mim. Eu não nasci para ser apenas salvo. Você, como eu posso dizer? Você professou sua fé, entregou sua vida a Jesus. E aí, você é salvo. Ah, legal. Você quer ser só salvo enquanto o seu irmão lá fora passa fome? Você quer ser só salvo enquanto o seu irmão lá fora está desabrigado? Você quer ser só salvo enquanto o irmão aí do seu lado está precisando de uma oração? Você quer ser só salvo quando você tem tanto potencial para fazer a obra de Deus e não faz? Irmãos, eu não quero ser só salvo. Eu quero ser conhecido como mensageiro da palavra de Deus. De forma que, se existir alguma missão a ser feita, o Senhor olhe para a terra e veja, ali está o meu servo, eu vou enviá-lo. Ou você quer ser só salvo? Você quer deixar um legado, assim como muitos deixaram? Ou você quer ser só salvo? Quando falarem da Igreja Formosa, ou até mesmo em família, no dia que você se for, você quer ser lembrado? Ou você quer ser só salvo? Irmãos, andem com Jesus. Não queiram apenas receber Ele. Não queiram apenas serem salvos. A palavra de Deus diz: conhecerei e prosseguirei em conhecer a palavra de Deus. Não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus, se não amor? É verdade. Irmãos, nesses últimos tempos eu tenho tido uma caminhada com Deus e ela tem sido muito constante. Certa vez eu preguei aqui sobre Moisés. Porque eu gosto muito de Moisés. Ele tem algumas características que eu vejo em mim também. Como língua dura, é difícil, às vezes é difícil eu me expressar. Mas eu dividi a carreira de Moisés, a jornada dele, em algumas fases. E a primeira fase foi como um bebê. Quando ele era bebê, ele era cuidado por Deus, quando bebê. E aí, quando mais velho, ele viu a sarça queimar. Mas era uma obra de Deus ali. Nada relacionado a ele em específico, mas ele enxergava.
Então eu entendi que nós nos encontramos muitas vezes nessas fases. Eu estou na igreja e eu estou deixando... Jesus está cuidando de mim, nesse momento eu sou um bebê. E aí na segunda fase você começa a ver milagres acontecendo na sua frente e na igreja, mas nada é relacionado a você, você só vê. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que isso é bom, vocês saberem em que ponto você está na sua vida, a nova fase sempre te chama para seguir em frente. Você não pode ficar estagnado em uma. Jesus sempre te leva a buscar o melhor, a avançar. Então, a segunda fase, a terceira fase de Moisés foi quando Deus falou com ele diretamente. Ele falou: vai resgatar meu povo. E aí Moisés falou: mas Senhor, o que eu faço? O que você tem na sua mão? Um cajado. Então joga no chão. Jogou. Aí virou uma serpente. Pega de novo. Pegou e virou um cajado. Ali começou o caminho de Moisés com Deus. Ali ele deixou a segunda fase de lado e avançou. Ali pronto, Jesus falava com ele diretamente. Então ele colocou a mão no peito, tirou, a mão estava enferma. Ele pôs de novo, tirou e ela estava limpa. Irmãos, aconteceu algo semelhante comigo. Eu na minha vida inteira com Cristo, eu estive um tempo parado nessa segunda fase, onde eu estava vendo o mover do Espírito Santo acontecer. E eu à margem, apenas assistindo. Então um dia, numa sexta-feira, nós estávamos num lar. E aí tinha uma moça com o pé todo machucado, enfaixado, ela não conseguia apoiar o pé no chão. Eu estava tocando violão. Irmãos, naquele momento eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente passei o violão para quem estava do meu lado, eu não me lembro quem era. E naquele momento eu fui ao encontro daquela mulher, me ajoelhei ali. Eu estou contando esse testemunho, irmãos, para edificação. Para que todos nós entendamos que a nova fase nos chama. Aleluia. E aí eu estava ali, comecei a orar. Ajoelhei ali, comecei a orar. Falei: Senhor, a dor dela também é a minha. Porque se nós somos irmãos em Cristo. É Deus. E aí orei. E acabou. Eu falei: bom, deve ser isso, né? Acabou. Aí voltei pro meu lugar, sem saber muito bem o que tinha acontecido ali, só eu tinha orado por ela. E aí, depois de umas 2 semanas, a gente foi para um outro lar. E aí, quem estava lá? Essa moça. Irmãos, eu pisei naquela casa. Aleluia. Ela me viu, olhou para mim e falou assim: você estava com a unção da cura. Me abraçou. Irmãos, isso é algo que eu não vou esquecer jamais na minha vida, porque o Senhor me mostrou que eu passei para uma nova fase. Aleluia. Onde não mais eu recebi, não só eu recebi Ele, mas eu vejo que eu ando com Ele nesse momento da minha vida. Então eu agradeci e falei: toda honra e toda glória seja dada a Deus, eu não fiz nada. Mas eu entendi que o Senhor me moveu a fazer aquilo. Às vezes, irmãos, parece estranho. Às vezes parece que você está fazendo algo que, sem pensar, sem entender muito bem. Mas, irmãos, desde quando a gente precisa entender algo? As coisas de Deus não são um mistério.
Então, irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Glória a para Deus. que nós não tenhamos Ele apenas, para que a gente não receba apenas Ele, mas que a gente ande com Ele e que a gente busque sempre uma nova fase, porque a nova fase nos chama a todo dia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.